Vivemos em uma sociedade que preza muito pelos anestésicos sociais que fomentam a cultura do pão e circo. Não há nenhum problema com relação aos prazeres, pois eles são uma espécie de amortecedores para que a gente possa ter uma vida mais sadia, mais sã. Porém, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E é muito comum que nós, seres humanos, sejamos levados a cometer excessos o tempo inteiro. Afinal de contas, a imperfeição é algo que faz parte de nós. E é sobre esse assunto dos anestésicos sociais e desta cultura do pão e circo que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se gosta de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano, peço que clique no botão inscrever para que você possa acompanhar o canal e também ative as notificações através do sino para que o YouTube te entregue de primeira mão toda vez que aparecer um vídeo novo por aqui. Para falarmos primeiramente sobre os anestésicos sociais, precisamos, de uma maneira simples, entender o que é uma anestesia. A anestesia visa nos poupar de determinadas situações de dor. Os anestésicos sociais, fazendo uma analogia com a anestesia que é usada pela medicina, podemos entender que você está socialmente anestesiado, significa que você está fazendo o máximo para não estar sujeito àquelas situações desconfortáveis que socialmente nos é imposta, ou até mesmo para que nós, enquanto seres errantes, possamos nos esquivar dos nossos defeitos. É claro que, nesse contexto, você só está varrendo a poeira para debaixo do tapete, porque os nossos pontos a desenvolver não desaparecem apenas com esse tipo de anestesia. Simplesmente fica ali guardado para que mais cedo ou mais tarde ele possa aparecer e se bobear de uma forma até maior. E a anestesia social, utilizando esta figura de linguagem, podemos entender que são prazeres momentâneos que nós buscamos o tempo inteiro. Muitas das vezes movemos mundos e fundos justamente por ter aquele mero prazer temporário, que sabemos que quanto mais a gente o tem, mais queremos tê-lo novamente. E isso acaba se tornando, por vezes, um ciclo vicioso, que faz com que a gente fique sempre buscando aquele tipo de prazer como se fosse, por exemplo, um vício em qualquer droga pesada ou algo do tipo. E estes prazeres momentâneos são os mais variados possíveis. Pode ser relacionado à rede social, à comida rica em açúcar e gordura, pode ser também festas que muitas pessoas não conseguem viver sem e por isso fazem de tudo para estar lá. Também outros vícios, como por exemplo, aquela necessidade de ter razão em tudo, a questão do ego, que muitas das vezes faz com que a gente sempre queira massageá-lo e, consequentemente, isso se torne um vício até pior do que muitas drogas por aí. E entendendo o contexto do qual a anestesia social se apresenta, ela se torna cada vez mais forte e, com isso, é estabelecido uma espécie de cultura de pão e circo. Com certeza, você já deve ter ouvido falar muito por aí sobre essa expressão. Esse pão e circo é você se desviar dos problemas reais que a vida proporciona e, consequentemente, você deixa de encará-los de frente e passa, com isso, a se entregar aos prazeres momentâneos, esquecendo-se que o problema vai continuar ali. E esses prazeres são uma espécie de fuga que faz com que a pessoa acredite que está feliz, que está bem tanto consigo como com as pessoas e o contexto que a cerca. Só que na realidade, qualquer pessoa madura sabe que quando ela não enfrenta um problema, ele triplica de força. E com isso, você estará mais sujeito a se afundar cada vez mais num poço que, muitas das vezes, pode não ter nem mesmo uma saída. Então, é importante ter muita atenção com relação a essa cultura de pão e circo que nos é posta. E não precisamos ir muito longe para entender o quanto que este tipo de cultura se faz presente no nosso dia a dia. Muitas pessoas ao seu redor, por exemplo, podem estar afundadas nesse tipo de prazer. Até mesmo você, se fizer uma investigação profunda, pode entender o quão nocivo é este tipo de situação. É claro que o meu discurso não é de modo algum pró-masoquismo. Pelo contrário, os prazeres são ferramentas importantes para que a nossa vida seja mais sã. Mas, como disse no início do vídeo, há uma linha tênue que diferencia o veneno do remédio,
Por isso, saber interpretar essa linha de modo consistente e coerente com seus princípios e valores é essencial para que você consiga chegar num denominador comum e, consequentemente, tenha um equilíbrio nesse aspecto. E uma vez que estes anestésicos sociais, ocasionados pelos prazeres momentâneos, se tornam parte inerente de um ser humano, ele acaba, por consequência, se desconectando da sua essência. Quando eu digo essência, não quero dar uma de jovem quântico, que o tempo todo está dizendo que você deve abraçar uma árvore, que você deve estar numa situação de mindfulness e coisas do tipo. Não é esta a questão. O que eu digo que a essência nossa, enquanto ser humano, é você entender qual que é a forma que você se porta diante do mundo e principalmente de você mesmo. De você entender os seus principais pontos a desenvolver, como você é enquanto ser humano e o que você pode fazer para que o seu propósito se faça valer diante da vida. Então, conectar-se a quem você é, entendendo as suas fragilidades, as suas potencialidades, é o primeiro passo para que você possa se portar diante desses anestésicos sociais e não ser apenas um número em meio à estatística que faz parte da cultura do pão e circo. E esta situação de conectar-se à sua própria essência tem muito a ver com a tríade existencial, que inclusive já gravei vídeo falando sobre ela. Vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixado o link para você assistir este vídeo da tríade. Portanto, não vou me aprofundar aqui falando sobre ela. Só vou dizer de maneira objetiva que ela é composta por mente, corpo e espírito. Então, depois desse vídeo, assista a este que eu fiz sobre a tríade para você entender melhor esses pormenores que aqui trago. Em resumo, conectar-se à sua essência é você manter o perfeito equilíbrio desta tríade. Consequentemente, fazendo isso, você conseguirá enxergar os anestésicos sociais como pílulas destrutivas e poderá agir de maneira lúcida perante a eles, para que você não seja apenas mais um por aí. Às vezes, precisamos dizer o óbvio, e nesse cenário eu digo que o nosso tempo de vida custa caro. Quando você negligencia este ativo precioso que você tem, você está jogando na lixeira aquilo que te iguala a qualquer pessoa, seja ela bilionária, trilionária, uma pessoa altamente eficaz consigo mesma e assim por diante. Porque, por óbvio, as mesmas 24 horas que uma pessoa que você admira, por ela ser bem-sucedida naquilo que você gostaria de ser, você também tem. Sendo assim, quando o seu precioso tempo está sendo gasto para fazer uso destes anestésicos, você está desperdiçando e, consequentemente, está fomentando um arrependimento que virá mais cedo ou mais tarde. E se esse arrependimento vier mais tarde, você pode olhar para trás com grande lamentação e entender que você foi muito cruel consigo mesmo ao se entregar para a cultura do pão e circo e, consequentemente, deixar de ter sido quem você tanto gostaria de ser. E este tipo de frustração é a pior de todas. Muitas pessoas, quando tiveram uma experiência de pré-morte com algum ente querido, relatam que isso é dito com muita frequência. Essas pessoas prestes a morrer dizendo o quão arrependidas se sentem diante de uma vida negligenciada. Por isso, é mais do que urgente que façamos uma espécie de análise da nossa existência para entendermos aquilo que está desconectado com a nossa essência e que, por vezes, nos afunda de maneira um tanto quanto grotesca. Por isso, acho muito válido investir para não ser mais uma pessoa que vai carregar arrependimentos para o túmulo. Parece pesado dizer isso, mas muitas vezes precisamos receber bofetadas na cara para que a gente consiga acordar diante de algumas situações urgentes. Então, se eu pudesse dar um único conselho, mesmo sabendo que, se conselho fosse bom, não seria dado, mas sim vendido, mas neste contexto dou o meu conselho de coração aberto, é o seguinte: não venda o tempo que você poderia utilizar gastando naquilo que realmente te movimenta, que te faz saltar da cama em prol de prazeres momentâneos. Porque os prazeres momentâneos, como o próprio nome já diz, realmente têm um prazo de validade muito curto. E as experiências que você pode obter de maneira duradoura realmente fazem todo o sentido para que a sua existência aqui neste plano terreno, independente se exista algo depois daqui ou não,
faça sentido. Então, não troque ouro por lata. E que você entenda isso que eu acabei de dizer da melhor forma possível, pois uma vez feito essa troca injusta, o arrependimento com certeza é certo e inegociável. Para chegar aqui na reta final do vídeo, quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha sobre os anestésicos sociais que aqui falei e também toda essa cultura do pão e circo? Deixa aqui a sua opinião, pois, como você já sabe, para mim é muito importante saber o que você tem a dizer sobre os temas que aqui trago, porque não só eu, como também os outros ouvintes e espectadores do canal aprendem bastante com a experiência de vocês. Então é isso, te agradeço muito por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e até breve!